Olá! Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal da Eletrônica. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu vou deixar aqui embaixo o endereço eletrônico. Acesse o nosso portal www.canaldaeletronica.com.br, se inscreva e receba em primeira mão todas as novidades, todos os lançamentos que são postados no canal. Me acompanhe também no YouTube, acesse canaldaeletronica.com.br, assista os vídeos, dê um likezinho, isso ajuda, isso fortalece a nossa presença no YouTube. Dando continuidade ao projeto Falando de Eletrônica, a aula de hoje será uma continuação da aula 4, onde na aula 4 eu falei sobre transistor bipolar. Falei de uma forma conceitual. A aula de hoje é uma aula totalmente prática, onde você irá aprender como se executa uma medição de um transistor bipolar, como que se determina a base, como que eu sei se ele é um NPN, um PNP, se ele está bom, se ele está ruim. Então me acompanhe até a bancada e assista a mais uma aula do projeto Falando de Eletrônica. Vamos lá? Para essa aula eu tenho aqui uma protoboard, onde eu fixei os meus transistores bipolares. Eu tenho aqui o multímetro que eu vou utilizar para medição, que é um Keysight U1252. Vamos ligar ele. Eu tenho espetado aqui na protoboard, da esquerda para a direita, dois encapsulamentos, dois pacotes TO92, que são dois BCs 547 e 557. Aqui no meio eu tenho um outro pacote, que é o TO126, que são dois BDs, BD139 e BD140. E à direita eu tenho aqui também dois pacotes, que é o TO220, dois transistores de potência, muito comum, muito utilizado esse tipo de encapsulamento, que é o tipo 31, tipo 32. Tá? Eu procurei pegar sempre um par NPN-PNP e vamos lá, vamos começar aqui a medição desses transistores bipolares. Eu uso como regra colocar sempre o componente de frente para mim, né? Então, o código do componente é a cara do componente. E eu vou sempre começar da esquerda para a direita. E aí eu vou por tentativa e erro até achar um terminal que se comunique com dois no único sentido, que é a condição única que eu tenho para determinar a base do meu transistor bipolar. Eu vou repetir, eu vou ter que encontrar um dos três terminais, tá, que se comunique com os dois terminais no único sentido. Se eu conseguir achar essa condição, eu posso afirmar que o transistor está bom e eu já descubro também se ele é um NPN, um PNP. Então, eu vou começar aqui da minha esquerda para a minha direita. Coloquei a ponta preta nesse terminal, que eu não sei qual é, e eu vou, por tentativa e erro, descobrir a base. Então, eu vi que para cá deu uma comunicação, ó, ele está dando aqui 0,6, que é a tensão de ruptura da barreira de junção base-emissor do transistor de silício. Então, ponta preta no terminal da esquerda, ponta vermelha no meio, tá? Ele conduziu. Mantenho a ponta esquerda, a ponta preta na esquerda, e venho com a ponta vermelha na direita, ele deu open line. Então, um dos dois terminais é a minha base. Tá? Já que não é o terminal da esquerda, ó, porque conduziu com esse, mas não conduziu com esse, então é o terminal do meio. Se eu manter a ponta vermelha no terminal do meio e vier com a ponta preta nas extremidades, eu vou encontrar 0,7, 0,69, né? Ó, 0,70, 0,69, ou seja, 697 mV, 701 mV. Portanto, a base é o terminal do meio. Tá? E como a base é positiva, ele é um NPN, base positiva. Tá? Então, seta para fora, NPN. Vou repetir o mesmo processo para o outro BC, o BC557. Terminal da minha esquerda com a ponta preta, ponta vermelha no meio não deu nada, na direita também não deu nada. Vamos inverter e agora ele conduziu, tá? Ó. Então, um dos dois terminais é a base, ok? Como
não conduziu com esse, só conduziu com o meio é a base. Ó. Então, base, coletor, base, emissor. Tá? Conduziu. E nesse caso aqui, a minha base é negativa, portanto, ele é um PNP. Eu posso afirmar que os dois transistores BC5, 547 e 557 estão em bom estado. Vou para o TO126, esses dois transistorzinhos BD, e vou fazer o mesmo procedimento. Terminal da esquerda, ponta vermelha, ponta preta no meio, nada, ponta preta na direita, nada. Vou trocar aqui as polaridades. Ponta preta na esquerda, ponta vermelha no meio, nada, ponta na direita, conduziu. Então, essa ponta aqui é a base, porque aqui ele não conduz, a ponta preta está parada no terminal da esquerda, aqui ele não conduz, aqui ele conduz. Então, nesse caso aqui, ó, base é o terminal da direita. Tá, ó, coletor, emissor, base, terminal da direita. Repare que esse tipo de encapsulamento, esse tipo de pacote TO126, ele tem uma área metálica aqui que se comunica com o terminal do meio. Tá? Então, nesse caso, ele é um BD NPN, a base é positiva. Está dando aqui 650 mV, 0,6, né? Que é a característica do silício, tensão de ruptura da barreira de junção. Vou para o outro BD, o BD140, e vou repetir o mesmo processo. Terminal na esquerda, ponta preta, terminal no meio, ponta vermelha e nada, aberto. E aqui, na direita, também nada, aberto. Tá? Tanto com o meio como com a direita, não deu nada. Eu vou trocar as polaridades, vou colocar agora a vermelha na esquerda, e com o meio não deu nada, mas com a direita ele já deu. Ó. Então isso prova, tá, ó, se ele não conduz com o meio e conduz com a direita, isso prova que o terminal da direita é a base. Deu aqui 0,6, tá, com a esquerda e 0,6 com o meio. Tá? Conduziu. Então, achei um terminal que conduziu para 2 no único sentido. A minha base é negativa, ele é um PNP. E para finalizar, eu tenho aqui um pacote muito utilizado, o TO220, são dois transistores de potência, tipo 31, tipo 32, e eu vou repetir o mesmo processo. Tá? Só reparando que aqui tem um tab, esse terminal se comunica com o meio, é o coletor dele, tá? Então, muito cuidado, porque se tiver preso a dissipadores metálicos, pode ser que haja uma mica de isolação ali, para não fechar um curto. Terminal da esquerda, ponta vermelha, terminal do meio, ponta preta, e eu vi que houve uma comunicação aqui, ó, 0,6, ele conduziu, né? Saturei uma junção. E mantenho a esquerda vermelha, também conduziu. Então a minha base, acertei de cara, é o terminal da esquerda, a minha base é positiva. Então, base positiva, coletor negativo, emissor negativo. Tá? Conduz 0,6, conduz 0,6. Se eu inverter, qual vai ser o resultado? OL e OL. Né? Porque a base só vai conduzir, né, para um sentido apenas. 2 terminais e um sentido apenas. Portanto, esse transistor é um NPN, é um TIP 31. Vou para o par dele aqui, que é o TIP 32, também TO220, e vou repetir o processo. Ponta vermelha no terminal da esquerda, ponta preta no meio, nada, nada. Vou inverter, ponta preta na esquerda, ponta vermelha no meio, e eu vejo que já houve uma condução. Está aqui 0,6 e com a direita 0,6. Tá? Então, base coletor, base emissor. Portanto, esse transistor aqui é um PNP, base negativa. PNP, base negativa. Definimos assim que os 3 transistores estão em bom estado, desde o BC ao TIP, passando pelo BD. Lembrando que o transistor ele pode entrar em curto uma junção ou as 2 junções, ou ele pode abrir uma junção ou as 2 junções.
E nesse caso, ele deverá ser substituído guardando a sua posição no circuito. Se você tiver um multímetro digital em casa, compre alguns transistores e vá treinando. Com isso, encerramos mais uma aula do projeto Falando de Eletrônica e aguardo você para uma próxima aula. Um abraço e até lá!